Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos. Vamos falar sobre a época em que o estado do Rio Grande do Sul foi uma república, não reconhecida oficialmente. O estado. Todos os brasileiros conhecem o estado do Rio Grande do Sul, seja por morar nesse estado, por ter visitado ou simplesmente por ter ouvido falar dele. O estado do Rio Grande do Sul é um dos mais proeminentes do Brasil, sendo um estado que paga grande quantidade de impostos para o Brasil. Está localizado em uma área de grande importância para 3 países, pois o estado está em um local que tem como vizinhos 2 países, sendo eles Uruguai e Argentina, e tem também o estado de Santa Catarina, sendo que por meio do estado do Rio Grande do Sul, os demais estados do Brasil têm acesso aos 2 países, Uruguai e Argentina, de uma forma bastante simplificada, em termos de logística. Portanto, é de grande importância a logística para esses 3 países. Entretanto, você sabia que o estado do Rio Grande do Sul já foi uma república independente, e não reconhecida pelo governo brasileiro? Não? Então vamos saber como isso ocorreu. A Revolução. Nos anos de 1836 até 1845, o Rio Grande do Sul tornou-se uma república independente do então Império do Brasil, em meio à Revolução Farroupilha, conhecida também como Guerra dos Farrapos, que foi um movimento contestatório, que tinha como objetivos principais lutar pela redução de impostos e taxas alfandegárias, sendo que uma parte deste movimento lutava também pela separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil. Mesmo sendo minoria no movimento, os integrantes que queriam a separação do hoje estado do Rio Grande do Sul, do então Império do Brasil, acabaram tendo êxito, pois com o passar do tempo e das vitórias em batalhas importantes, o movimento de separação foi ganhando cada vez mais força, o que acabou culminando na implantação da separação do Rio Grande do Sul, e o mesmo acabou ocorrendo por meio do general Antônio de Souza Neto, que acabou proclamando a República Rio-Grandense em 11 de setembro de 1836, como consequência da vitória obtida por forças oligárquicas gaúchas, na Batalha do Ceival. A bandeira da República Rio-Grandense era composta de 3 cores, sendo que cada cor tinha seu significado. O verde representava a Mata dos Pampas, o vermelho o ideal revolucionário, e o amarelo as riquezas do território gaúcho. Em 1º de março de 1845, através do Tratado de Ponce Verde, ou de Poncho Verde, a Revolução Farroupilha teve fim e a República Rio-Grandense deixou de existir na prática e passou a ser representada simbolicamente pelas cores da bandeira, que um dia foram as cores da bandeira da República Rio-Grandense. Curiosidades. O movimento separatista do Rio Grande do Sul foi motivado principalmente por divergências econômicas entre o Estado e o Império do Brasil. Entretanto, mesmo tendo ocorrido a separação de fato, a mesma não foi reconhecida oficialmente por nenhum país, sendo que o único que deu início ao processo de reconhecimento foi o Uruguai, mas o mesmo não foi concluído. A República Rio-Grandense também era conhecida como República de Piratini. O Tratado de Poncho Verde pôs fim à Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, mas não fazia uma menção exata sobre a extinção de fato da República Rio-Grandense. Como o Rio Grande do Sul não foi reconhecido oficialmente como uma república independente do Império do Brasil na época, provavelmente não viram a necessidade de extinguir oficialmente a República Rio-Grandense no tratado. As delimitações territoriais exatas do atual estado do Rio Grande do Sul, perante o Uruguai, somente ocorreram após a Guerra dos Farrapos, em 1845. Sendo que em 1889, o hoje estado do Rio Grande do Sul tornou-se uma das unidades federativas do Brasil. Conclusão. A Revolução Farroupilha propiciou o início e concretização da independência do hoje estado do Rio Grande do Sul, perante o então Império do Brasil.
sendo que nunca foi reconhecida oficialmente como república e existiu de fato por quase 9 anos. Tal situação não chegou a resolver todos os problemas da região, mas serviu como um lembrete de que, quando a população resolve se unir, situações inimagináveis podem ocorrer. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!